Havendo quórum regimental, declaro aberta uma reunião da Comissão de Saúde, cumprimentando o deputado Vicente Caro Preso, deputado Nilson Berlanda e deputada Ada Faraco de Luca, que também está participando da reunião de forma virtual. Discussão e votação da ata da reunião anterior. Consulto se há alguma retificação a ser feita. Não havendo, coloco em votação os senhores deputados e a senhora deputada se aprovam, permaneça como se encontra. Está aprovada a ata. Ofício 523/2022, constante do expediente, de 10 de novembro de 2022, da Procuradoria-Geral de Justiça, dirigida ao presidente desta Assembleia Legislativa, que posteriormente encaminhou a esta comissão, encaminha cópia do despacho de arquivamento do processo administrativo instaurado para acompanhar a política pública implementada no Estado de Santa Catarina para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, conforme declarado pela Organização Mundial da Saúde. Fica dado conhecimento, portanto, e à disposição dos senhores e a senhora deputada que fazem parte dessa comissão deste expediente do Procurador-Geral de Justiça. Ordem do dia, discussão e votação de requerimento. É requerimento de autoria deste deputado que requer a deliberação pela aprovação da mudança de local para a realização do seminário de capacitação de atenção à saúde de pessoas com estomias intestinais, urinárias e ou fístulas cutâneas do município de Mafra para o município de Blumenau nos próximos dias 6 e 7 de dezembro. Esse seminário estavam realizando em função do período eleitoral, o calendário não pôde ser cumprido integralmente, então houve mudanças e a proposição de apenas da mudança do local então para o município de Blumenau. Coloco em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação está aprovado. Discussão e votação de pareceres. Deputado Vicente Caro Preso, Vossa Excelência tem matéria para relatar. Bom dia, senhor presidente, deputado Berlanda, deputada Ada, presente online. Trata esse projeto de lei 166/2022, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito de Santa Catarina, para fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Centro de Estudos do Hospital Santa Teresa, Frei Daniel Kromer. O relatório cuida-se da proposta legislativa de autoria da deputada Paulinha, que altera o anexo único da Lei 18.278. A justificativa da presente proposição consta na folha 5, na sequência, projeto de lei em tela, aportou nessa comissão de saúde e foi designado relator. É o breve relator. Da análise dos autos, com enfoque nas disposições contidas nos artigos 78, inciso 4 e 144, inciso 3º, ambos do regimento interno, constato que a norma projetada atende ao interesse público, visto que, como já destacado, tem o objetivo de declarar utilidade pública a uma entidade que presta serviço de relevante interesse social à comunidade em que está inserida. Ante o exposto, vez que atendido ao interesse público, voto no âmbito desse colegiado pela aprovação do projeto de lei 166/2022, nos termos da emenda substitutiva global, folha 89. Essa emenda substitutiva modificou o projeto de lei que constava Balneário Camboriú como sede, na realidade é São Pedro de Alcântara. Era isso, senhor presidente. Está em discussão o parecer ao PL 166/2022. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os senhores deputados que aprovam, a senhora deputada, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Deputado Jair Mioto tem projeto para relatar. Não encontra-se presente na reunião. Deputado Valdir Cobalcini apresenta, estou com um ofício em mãos justificando a sua ausência face à reunião de líderes. Deputado José Milton tem projeto para relatar, também não encontra-se presente.
E este deputado tem devolução de vistas do projeto de lei 321.4/2016. Eu passo a apresentar o voto vista. Esse PL dispõe sobre a presença de nutricionistas nas escolas públicas e particulares no âmbito de Santa Catarina. Na verdade, já houve um substitutivo global do próprio autor, aprovado na CCJ, excluindo as escolas públicas, porque as escolas públicas, pela Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, já são obrigadas a inserir a atuação de nutricionistas. Então, o projeto trata-se apenas das escolas privadas. Ele foi aprovado no âmbito da CCJ e, após a sua tramitação, ele veio a essa comissão de saúde, em que foi designado o relator, o deputado José Milton. O deputado José Milton, em seu relatório, apresentou voto contrário à matéria, vota pela rejeição da matéria. Dito isso, esse deputado pediu vista e apresenta o voto vista no sentido divergente do relator, destacando a importância da questão da alimentação escolar, a questão da alimentação saudável, que deve ser incentivada desde o nascimento, sendo preditiva da condição de saúde na infância e na vida adulta. Pesquisas realizadas no Brasil mostram que o sobrepeso e a obesidade atingem estudantes em idade escolar tanto na rede pública quanto privada, porém com muita prevalência na rede privada. Um estudo em Florianópolis, comparando o excesso de peso entre estudantes de escolas públicas e privadas, apontou maior prevalência entre estudantes de escolas privadas, 18%, em relação à pública, que é 12,9%. Outra pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo também identificou maior prevalência de excesso de peso em alunos da rede privada, 32,76%, em relação à rede pública, 23,13%. Conforme mencionado, a transição nutricional da desnutrição para o sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes é demonstrada em diversos estudos, sendo a escola privada com maior prevalência de casos de alunos acima do peso. Do exposto, a meu ver, a presença de nutricionista em escolas é urgente. É de conhecimento geral que os hábitos alimentares dos indivíduos são um dos principais causadores da doença ao longo da vida. Ademais, o acompanhamento desse profissional traz resultados transversais, tanto no âmbito das escolas privadas, pois muitas vezes é possível identificar problemas emocionais, por exemplo, observando a relação que temos com a alimentação. Nesse sentido, considerando os estudos realizados e diante do inegável interesse público inserido na proposta, voto no âmbito dessa Comissão de Saúde pela aprovação do projeto de lei 321.4/2016. Esse é o voto vista, lembrando que há, deputado Berlanda, um voto do deputado relator, que é o deputado Milton, pela rejeição. Eu apresento o voto pela aprovação. Está em discussão. Senhor presidente, é uma matéria realmente controversa, né? A gente sabe que situações que são impostas a determinados setores causam impacto financeiro. No caso, as escolas particulares, cujo acesso, em geral, da população não é uma coisa tão simples. Existem, e pelas dificuldades financeiras, uma migração muito grande para as escolas públicas. E, em razão disso, eu vejo que haveria uma dificuldade grande, né, dos pais de terem, além do reajuste normal,
de receber esse impacto financeiro nas escolas, nos centros de educação infantil. Eu acho que o projeto é de mérito, ele é importante, é lógico, o aconselhamento, a previsão, o trabalho das nutricionistas, não tem dúvida. Agora, eu vejo assim também o outro lado, né? Realmente é uma situação importante, mas eu, como não tenho acesso ou não tive acesso ao laudo, ou seja, ao relatório do deputado José Milton Schaeffer, eu gostaria de ver todas as razões desse projeto que fizeram com que ele, como relator, tivesse o voto contrário. Então, eu pergunto ao presidente se nós podemos votar hoje mesmo em relação a esse parecer final, porque, caso contrário, eu vou divergir, senhor presidente, do vosso relatório, do voto vista. Deputado Belanda, gostaria de se manifestar? Eu gostaria, deputado. Queria propor, deputado, que fosse possível que se fosse votado com o proponente presente na mesa, uma outra oportunidade, não sei se há possibilidade ou não. Bom, não há impedimento nenhum, nós ainda temos reuniões esse ano, podemos, face à ausência do deputado relator, não haveria impedimento. Deputada Ada, Vossa Excelência quer falar? Com a palavra, deputada Ada. Eu gostaria de me manifestar, presidente, o seguinte, é uma coisa meio complicada, como disse o deputado, agora não é impossível, né? Porque hoje até no leite tem, né, com o QR Code, tu acompanha o desenvolvimento, a caminhada do leite, por onde saiu, da onde saiu, tudo. Eu acho que podia até. Meu voto é a favor da deputada Paulinha. Obrigado, deputada Ada. Só esclarecendo a autoria do deputado Kennedy Nunes. Bom, a pedido dos senhores deputados, deputado Nilson Belanda e deputado Vicente Caropreso, nós vamos adiar a votação para a próxima reunião, então, na presença do deputado relator da matéria. Okay? Eu acho, presidente, assim, que é uma boa decisão aqui desse colegiado, visto da polêmica da matéria. Eu acho que é importante a gente ouvir realmente as pessoas e o debate, né? Para daí, eventualmente, a gente firmar o voto aí. Tá bom? Sim. Ok. Fica retirado, então, de pauta. Deputada Ada, não apenas é que eu mencionei anteriormente a deputada Paulinha em função da autoria de outro projeto na pauta que o deputado José Milton deveria relatar, que é o 22.7. Por isso que Vossa Excelência interpretou como sendo da... Desculpa, pensei que era dela. Não, tá ok, tá tudo certo. Não, mas de quem é esse projeto, então? É do deputado Kennedy Nunes. Aprovo do mesmo jeito. Ok. O deputado Jair Mioto, ante a ausência, passou a tarefa para o deputado Nilson Belanda, da relatoria do PL 296. Deputado Nilson, Vossa Excelência, com a palavra. Então, autor é o deputado Mauro de Nadal e relator deputado Jair Minotto. É o relatório de voto do projeto de lei 296.9/2002, altera o anexo único da lei número 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos e concede título de utilidade pública estadual ao âmbito do Estado de Santa Catarina para fins de declarar utilidade pública estadual à Rede Feminina de Combate ao Câncer da cidade de São Carlos. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 296 de 2022, da autoria do deputado Mauro de Nadal, que pretende alterar o anexo único da lei número 18.278 de 20 de dezembro de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual ao âmbito do Estado de Santa Catarina para fim de declarar a utilidade pública estadual à Rede Feminina de Combate ao Câncer de São Carlos. A matéria foi lida na sessão do plenário do dia 13 de setembro de 2002
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, por unanimidade aprovou-se o relatório do voto do relator, deputado Fabiano da Luz, pela admissibilidade da matéria e o ato contínuo, encaminhado a esta Comissão de Saúde e que foi designado a relatoria nos termos regimentais. É o relatório e é sobre o voto, é sobre aprovação. Seria isso, senhor presidente. Em discussão, o parecer ao PL 296.9, de autoria do deputado Mauro Nadal, o projeto, o relatório do deputado Mioto, apresentado pelo deputado Nilson Berlanda, para o fim de declarar de utilidade pública estadual a rede feminina de combate ao câncer de São Carlos. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os senhores deputados e a senhora deputada, se concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Fim da matéria da ordem do dia. Passo a palavra ao deputado Vicente Caro Preso, que tem uma solicitação também de apresentação de um vídeo. Enfim, Vossa Excelência pode nos explicitar melhor aqui a todos os membros da comissão a sua solicitação, deputado Vicente Caro Preso, já que havia para esta reunião a previsão da presença de alguém para falar sobre esse assunto que veio em forma de vídeo. Uma Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, obrigado. Primeiro, um aviso importante: no dia 14 de dezembro, ocorrerá aqui no Auditório Antonieta de Barros um simpósio catarinense de imunizações. Estão previstos 300 pessoas, participantes. Eu gostaria de ler a pauta de algumas situações importantes que normalmente são feitas na imprensa e são feitas por nós, Então, vai ser um fórum de debate importante e de esclarecimentos. Por exemplo, situação das coberturas vacinais no Brasil e Santa Catarina, e panorama da hesitação vacinal no Brasil e os desafios na reconquista das altas coberturas vacinais. A alta cobertura vacinal é tema do passado, não é do presente, como a gente sabe. Depois, uma mesa redonda, estratégias para ampliar as coberturas vacinais no Brasil e Santa Catarina. Por exemplo, doutor Macário, estratégias para ampliar a adesão da população, o impacto das fake news nas baixas coberturas vacinais e como estabelecer uma relação de confiança através da mídia. Risco de reintrodução da poliomielite no Brasil e esquemas vacinais. E desmistificando eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização. Então, segurança das vacinas vai ser debatido. Implicações jurídicas de não se vacinar crianças e adolescentes e ações do Ministério Público. Então, são temas extremamente importantes que nós conseguimos e usamos o nome da Comissão de Saúde para solicitar que a presidência cedesse o local para que ocorresse esse evento da Secretaria de Estado da Saúde no sistema da vigilância sanitária. Em segundo lugar, senhor presidente, como falado anteriormente, eu tenho um pequeno vídeo gravado pelo Dr. Luiz Felipe Piovesan, alusivo ao Novembro Azul. Eu acho que é um vídeo pequeno, de 5 minutos, mas importante para os que estão nos seguindo e também que a gente pode repercutir em nossa rede social e também pela Assembleia sobre o câncer de próstata. Eu pediria que fosse passado esse vídeo aí, que é extremamente importante. Doutor Luiz Felipe, ele já gravou um tema semelhante há uns 6 anos atrás, a nosso convite também, mas eu acho esclarecedor que a gente possa saber o panorama da doença em Santa Catarina, do câncer de próstata.
Muito importante a gente tentar contextualizar a doença, o câncer de próstata, num cenário amplo e num cenário mais regionalizado, né? A gente sabe que o câncer de próstata, em nível mundial, é o tumor mais frequente em homens, ele só perde para os tumores de pele, e ele é o segundo tumor que mais mata homens no mundo, ele só perde para os tumores de pulmão, justamente porque é um tipo de tumor muito prevalente, né? Tanto que se diz que basta se viver o tempo suficiente para se ter um câncer de próstata, ou seja, a gente já consegue destacar que um dos fatores de risco para o câncer de próstata é a idade. Então, quanto mais idoso o homem, maior o risco de câncer de próstata. O Instituto Nacional do Câncer brasileiro, ele tem uma estimativa para o próximo ano de aproximadamente 70 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil. Claro que esse número é um número que às vezes as pessoas não conseguem processar muito bem, mas se a gente for contextualizar aqui para o nosso estado, Santa Catarina, que é um estado que tem uma prevalência relativamente alta, talvez pelos comportamentos, pelo estilo de população que a gente tenha, o que está estimado para Santa Catarina para o próximo ano é um diagnóstico novo a cada 4 horas e um óbito de câncer de próstata a cada 20 horas. Ou seja, uma neoplasia que muitos homens vão ser acometidos e a gente vai ter muitos homens perdendo a vida, muitas vezes por um diagnóstico tardio, ou seja, perder a oportunidade de diagnosticar a doença cedo. O que a gente vê do ponto de vista de prevenção do câncer de próstata é que essas novas gerações elas estão, obviamente, com muito menos preconceito. Os homens com mais idade, às vezes, ainda têm um pouco de preconceito, mas essa nova geração são de pessoas que se preocupam mais com a saúde, que acabam tendo muito menos pudor em fazer exames de rotina. Isso é muito importante, é isso que vira o jogo dessas estatísticas que são um pouco nefastas com relação ao câncer de próstata. Quando a gente fala em prevenção do câncer de próstata, nada mais é do que a detecção precoce do câncer de próstata. A gente não tem como prevenir o câncer de próstata, ou seja, diminuir o risco dele acontecer, mas a gente tem como identificar ele cedo. E é isso que muda o jogo na hora da cura do câncer de próstata. Quando a gente diagnostica a doença cedo, as possibilidades de tratamento são melhores, as chances de cura são maiores, e quando a gente perde essa oportunidade, muitas vezes a gente tem o diagnóstico tardio da doença, e a gente viu isso agora, logo depois da pandemia, muitos homens deixaram de fazer os seus exames de rotina e acabaram tendo o diagnóstico de uma doença muito mais avançada, muito mais tardia, com chances de cura menores. E uma coisa que a gente precisa deixar muito claro é que o câncer de próstata não dá sintomas. Muitas vezes os homens esperam, eu não procurei um auxílio porque eu não sentia nada, eu urino bem, eu não tenho nenhuma queixa. É justamente esse homem que a gente precisa rastrear. Porque quando a gente tem um diagnóstico de um câncer de próstata sintomático, é tarde demais, a doença já saiu da próstata, já foi para outros órgãos, então a gente precisa sim enfatizar que todos os homens dentro das faixas de risco precisam fazer exames preventivos, em especial aqueles que estão assintomáticos, ou seja, que não sentem nada. O que a gente preconiza, e a Sociedade Brasileira de Urologia segue algumas regras que são muito bem estudadas, é que todos os homens com mais de 50 anos, independentemente de sintomas, devem procurar o seu urologista para fazer anualmente exame de toque retal e o exame do sangue chamado PSA. E a partir daí, obviamente, investigar ou seguir avaliando se precisa algum exame adicional. Quando os homens têm histórico familiar ou são afrodescendentes, começar aos 45 anos de idade, são populações que têm um risco um pouco maior. E naqueles homens que têm um histórico familiar muito forte, e principalmente os afrodescendentes, começar até um pouco mais cedo, a partir dos 40 anos de idade. Não é raro a gente ver, às vezes, homens com 41, 42 anos de idade que tiveram pai, irmão, avô com câncer de próstata, tendo diagnóstico precoce. Então, a chave é não aguardar sintoma, fazer exames de rotina anualmente com o seu urologista, e esses exames são exames pouco invasivos, como o exame do toque, o exame do PSA, e dentro das faixas etárias preconizadas para cada grupo de risco. Senhor presidente, obrigado. E assim, meu pai dizia, o óbvio tem que ser martelado, tem que ser levado, né? São coisas importantes do dia a dia que muitas vezes a gente esquece, né? E acaba complicando um caso simples. Então, nada melhor do que a gente prevenir e espalhar esse método de prevenção, um parecer de um médico tão dedicado
ao assunto para a gente fazer a nossa parte aqui como comissão. Obrigado. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso, muito importante. Nós estamos no mês de novembro, é justamente o chamado Novembro Azul, destinado às ações de prevenção do câncer de próstata, como foi demonstrado pelo médico que fez a sua fala aqui no vídeo, na importância, a altíssima incidência do câncer de próstata no Brasil e em Santa Catarina também. E quanto antes a prevenção, detecção, mais chance de realmente de cura. Então é importante, as comissões, mais uma vez, se está chamando atenção para esse tema, e eu acho que essa participação foi muito importante também nessa nossa reunião. Nada mais havendo tratar, damos por encerrada a presente reunião da Comissão de Saúde. Muito obrigado. Meu marido vive